Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1016. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 23 minutos da quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, vírgula, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir aqui os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo, mais um bate-papo. A princípio, se nada acontecer, o último bate-papo da semana, né, Daniel? Nessa tarde/noite de quinta-feira, né? São 17h24 nesse momento. Amanhã a gente ainda tem o Petit Invest, né? A gente grava sempre às 9 da manhã, vai para o seu feed também. E com isso, Daniel, deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que está se inteirando sobre o que está acontecendo nesse mundo maluco, né, que vive ao nosso redor, pelo Petit Jornal. Muito obrigado pela presença de vocês. Daniel, eu queria começar com uma conversa entre Donald Trump e Xi Jinping, né, os presidentes das duas grandes potências econômicas e militares, a gente pode colocar assim também, do mundo. Os dois conversaram por telefone no dia de ontem. Uma conversa que acabou tocando num ponto que é bastante sensível para o Brasil. Então, Donald Trump classificou como muito positiva a conversa telefônica que teve com a sua contraparte, né, chinesa, o Xi Jinping. Abordaram temas relacionados a comércio, a segurança. Aliás, a gente teve, inclusive, um tom um pouco mais incisivo do presidente chinês, né, do Xi Jinping, falando para tratar com muito cuidado as vendas de armas para Taiwan. A gente sabe como esse é um tema complicado para a China. Os Estados Unidos têm relações diplomáticas só com a República Popular da China, mas vendem armas para Taiwan. É uma posição meio ambígua. Se a China quiser fazer alguma coisa com Taiwan, os Estados Unidos nem confirmam e nem negam que viriam em socorro de Taiwan. Então, foi uma ligação bastante amistosa, mas que teve lá os seus pontos de atenção, de cuidado, principalmente quando a gente trata de Taiwan. Agora, o que a gente teve de mais concreto nessa ligação, e que foi o que eu disse que tem uma relação, inclusive, com interesses brasileiros, é porque, durante a ligação, Xi Jinping, o presidente da China, concordou em ampliar significativamente as compras chinesas de soja oriundas dos Estados Unidos. Até agora, Daniel, os Estados Unidos vendem para a China claro que esse número varia de ano para ano, mas cerca de 12 milhões de toneladas de soja por ano. E o Xi Jinping teria, nessa ligação, se comprometido a aumentar de 12 milhões de toneladas para 20 milhões de toneladas. O mercado da China hoje de importação de soja é de na verdade, é até um pouquinho mais, ultrapassa normalmente os 100 milhões de toneladas. Então, os Estados Unidos, dessa maneira, passariam a ocupar cerca de 20% do mercado chinês de soja. Por que isso interessa ao Brasil? Porque mais de 70% da soja importada pela China vem do Brasil. Então, é uma matemática relativamente simples, né, Daniel? A China importa cerca de 100 e poucos milhões de toneladas, 70 e tantos milhões de toneladas vêm do Brasil. No momento em que os Estados Unidos conseguem, por meio de algum tipo de acordo político ali, envolvendo outros temas, né, na busca por uma certa distensão, aumentar o seu share, né, aumentar a sua parte de 12 para 20 milhões, isso não significa uma ameaça imediata ao Brasil. Mas é inegável, Daniel, que pode acabar, num determinado momento, tocando na quantidade de soja que o Brasil consegue exportar para os chineses. É um dos produtos que o Brasil mais exporta para a China, e a China é disparado o maior parceiro comercial do Brasil. Aliás, o comércio que o Brasil faz com a China é mais do que o dobro do comércio que o Brasil faz com os Estados Unidos da América. Ou seja, Daniel, a gente está falando sobre algo que pode, sim, prejudicar bastante a pauta de exportações brasileiras para a China. Repito, é garantido que vai trazer algum tipo de prejuízo? Não. Pode ser que não gere, pode ser que a China aumente a sua demanda de soja e dessa maneira consiga acomodar ali essas 8 milhões de toneladas de soja
que os Estados Unidos vão vender de forma adicional, mas é algo que certamente o Brasil fica um pouco mais de olho, porque eventualmente pode espremer um pouco a capacidade brasileira de atender ao mercado chinês de soja, Daniel. Aliás, Tanguy, isso mostra ainda mais a necessidade de uma diversificação de mercados por parte do Brasil. Uma dependência elevada dos chineses ou de qualquer outro país é sempre um problema. É importante celebrar o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, é importante celebrar novos acordos com outros países asiáticos, é importante realmente você ter uma pulverização das exportações brasileiras para que, na eventualidade de uma diminuição substantiva das compras chinesas, a nossa balança comercial não seja muito impactada. No dia de hoje, Tang, nós tivemos mais um balanço sendo divulgado por uma gigante do Vale do Silício e trazendo consequências para o mercado acionário. Nós chegamos a falar sobre a Microsoft há alguns dias e hoje foi a Alphabet, que é a dona do Google. E me chamou muito a atenção que no início do pregão de hoje as ações do Google chegaram a ter uma queda importante. Depois se recuperaram, mas essa queda importante não tem a ver com o lucro do Google, que foi um lucro muito expressivo. A gente está falando aí de um resultado anual de 2025 de 132,2 bilhões de dólares de lucro líquido, 32% a mais do que em 2024. A receita anual bateu a casa de 402,8 bilhões, 15% a mais do que no ano passado. É a primeira vez que a receita do Google ultrapassa a marca de 400 bilhões de dólares num único ano. Você teve o Gemini 3, lançado como marco estratégico. Você tem o Gemini que está tendo 750 milhões de usuários ativos mensais. O buscador do Google teve o maior uso da história, impulsionado por inteligência artificial. O Google Cloud teve aí também um resultado espetacular, crescimento de 47,7%. Tudo isso realmente só mostra como a empresa é sólida e está tendo um ótimo desempenho. O que levou a um mau humor temporário do mercado, que é um ponto de atenção que a gente tem levado em consideração aqui, é o CAPEX do Google, ou seja, os investimentos que o Google projeta fazer em 2026. Essa foi a surpresa. O Google projeta fazer investimentos acima de 175 bilhões de dólares em 2026. Em 2025, esse CAPEX, esses investimentos, foram de 91,45. Ou seja, é um crescimento muito forte. Esperava-se algum crescimento, esperava-se que saísse ali de 91 para 115, mas não para algo acima dos 175. Então você teve um determinado momento ali que as ações chegaram a cair 7%, depois passaram por um processo de recuperação. Esses investimentos, eles estarão focados principalmente em data centers, servidores e infraestrutura de inteligência artificial. É aquela velha discussão que a gente tem trazido aqui no Petit Jornal e que, inclusive, explorou no Petit Cursos, no curso sobre inteligência artificial, que é a questão justamente de quanto precisa ser investido no segmento de inteligência artificial, qual será o retorno e quando virá esse retorno. Quer dizer, você tem tido sucessivas surpresas de que o investimento necessário é maior do que o esperado e o que acaba trazendo, obviamente, uma insegurança em relação ao retorno. Porque se você coloca mais dinheiro, se você investe mais dinheiro, esse retorno tem que ser ainda melhor, para compensar justamente o risco que você está tomando e a quantidade de recursos que você está movimentando. Portanto, depois da Microsoft, agora temos também o Google, gerando ali um ponto de atenção, não por conta do lucro, não por conta do desempenho dos seus principais produtos, dos seus principais serviços, mas por conta de uma ampliação muito significativa no CAPEX, ou seja, no volume de investimentos necessário para manter a empresa competitiva, particularmente no segmento de inteligência artificial. É mais investimento do que se esperava e, consequentemente, muita gente tem que refazer as contas e ver quando é que esse retorno vai vir, que retorno é esse, será que isso vai impactar no valor da empresa ou não? Você tem muitos elementos de incerteza ligados à inteligência artificial e volta e meia você tem tido esses balanços que chamam a atenção. Google, Microsoft, OpenAI, DeepSeek, são todos termos que a gente se acostumou a ouvir falar
no cotidiano, né, particularmente ligados à inteligência artificial, movimenta uma quantidade de dinheiro brutal, o que apenas significa o tamanho da transformação econômica que o mundo está passando e como a inteligência artificial ela é incontornável. E você, que está pensando aí, de repente, em mudar de trabalho, começar a trabalhar mais com inteligência artificial, precisa saber mais sobre tecnologia. A gente é parceiro da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, a maior escola de tecnologia, aliás, da América Latina, Daniel, que tem cursos que te ajudam exatamente a se posicionar de maneira ainda melhor no mercado de trabalho, que ajuda a se capacitar, né, para conseguir ou melhorar no emprego que você já tem, ou se tornar ainda mais competitivo no mercado de trabalho, tendo exatamente consciência acerca de elementos tecnológicos. E aí, Daniel, fica um recado. Por tempo limitadíssimo, a Alura está oferecendo 30% de desconto para quem se matricular agora, antes da mudança de preços que vem por aí. Então já está avisado. Vai ter a mudança de preços. Você tem 30%, um desconto ainda maior do que a gente vinha podendo oferecer aqui no Petit Jornal, Daniel. 30% de desconto para você aproveitar esse momento. É por tempo limitadíssimo. Só com o link que está na descrição desse episódio. Não perde essa oportunidade não, porque o mundo inteiro está de olho nisso. Olha, gente, a plataforma da Alura é fantástica, tem uma gama de cursos com as mais diferentes temáticas dentro ali do guarda-chuva tecnológico. Você tem, inclusive, conteúdos para os mais diferentes níveis de conhecimento e objetivos. Vá lá, você vai ter a oportunidade de ter acesso à maior escola de tecnologia do Brasil e condições, Tanguy, que não vão se repetir. Afinal, a gente está falando de um desconto de 30%, dentro de um contexto onde muito em breve os preços vão ser reajustados. Link no descritivo desse episódio. Aproveita que você vai gostar demais da Alura. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre duas negociações que estão acontecendo paralelamente, ou vão acontecer paralelamente, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A primeira delas, Daniel, eu queria repercutir essas duas negociações. A primeira delas envolve uma segunda edição das negociações entre Ucrânia e Rússia. A gente já repercutiu a primeira rodada de negociações, teve meio que a promessa de que no último fim de semana essas negociações aconteceriam, não aconteceram, né? Não aconteceu mais uma rodada, e ficou meio que marcado que de quarta até domingo, né, o próximo domingo agora, nós teríamos uma nova rodada de negociações que acabou sendo muito mais curta do que esperado. Começou ontem, na quarta-feira, e terminou hoje, quinta-feira. A expectativa, Daniel, era tentar avançar com algum tipo de acordo, de cessar-fogo e tal. Nada disso aconteceu. O mais longe que conseguiram ir, Daniel, foi o acerto de uma troca de prisioneiros de guerra. Então, 314 combatentes no total vão ser trocados. Então, 150 prisioneiros de cada lado, né? Você vai ter uma troca. E mais 3 civis da região russa de Kursk, né? Que vão ser devolvidos, que estavam sob a guarda, né? Estavam presos ali por tropas ucranianas, que serão devolvidos para Moscou. Ou seja, Daniel, muito decepcionante, né? Imaginava-se algo maior, né? Algo bem mais importante, que acabou não acontecendo. Então ainda tem aquele discurso de que não, mas foi algum avanço, é importante e tal. Mas o que era fundamental, que era o que vai fazer com os territórios? Até agora a gente não chegou nem perto de conseguir resolver e, portanto, esse assunto ele continua meio parado. Existe a perspectiva de outras negociações no futuro, só que ainda sem data marcada. E nós teremos também, nos próximos dias, uma tentativa de negociar para solucionar a questão do novo START. Eu comentei com você ontem, Daniel, aqui no Petit Jornal, que aquele novo START, que é um acordo que estabelecia, um acordo do ano de 2010, que estabelece um limite, né, um teto para a quantidade de armamentos nucleares de Estados Unidos e Rússia, está chegando ao fim. Aliás, está chegando ao fim nas próximas 2 horas, nas 20 horas de Brasília. Esse acordo ele deixa de existir. E aí, quando eu falei isso aqui, Daniel, teve gente que mandou mensagem dizendo: Tanguy, posso começar a gastar no cartão de crédito? Vai acabar o mundo e tal. E a notícia boa / ruim é, não, se você gastou aí, você vai ter que dar um jeito de pagar, porque é possível que nas próximas 24 horas, a gente não tem certeza ainda, mas é possível que nas próximas 24 horas saia algum novo acordo. Quer dizer, não vai ser exatamente um novo acordo, né? É uma tentativa de prorrogar esse acordo por eventualmente mais 6 meses, exatamente do jeito que ele estava, para ver se você consegue negociar um acordo um pouco mais longevo. No momento no qual há uma pressão bastante grande por um aumento dos arsenais nucleares, os Estados Unidos já disseram que gostariam de
renovar o seu arsenal nuclear. A China também vem aumentando bastante seu arsenal nuclear, lembrando que a China não faz parte desse acordo. A Rússia também. Então, eventualmente, uma prorrogação por 6 meses é viável, é possível, pode ser que aconteça. A gente vai ter que ver ao longo das próximas horas, Daniel. Tanguy, nós tivemos a assinatura, do Acordo Recíproco de Comércio e Investimento entre Estados Unidos e Argentina. Ele foi assinado nesse dia 5 de fevereiro de 2026 e já havia sido anunciado em novembro de 2025. Na prática, ele insere a Argentina em um pacote de acordos similares dos Estados Unidos, acordos que os Estados Unidos têm com Equador, Guatemala e El Salvador. Na prática, a Argentina ofereceu acesso preferencial ao mercado argentino para exportações dos Estados Unidos, incluindo medicamentos, produtos químicos, máquinas e bens de capital, produtos de tecnologia da informação, dispositivos médicos. E você também tem ali a abertura de mercado para gado vivo proveniente dos Estados Unidos, aves americanas e compromissos regulatórios por parte dos argentinos de não restringir importações de carnes, produtos lácteos, carne bovina, miúdos bovinos e produtos suínos. E você tem a dispensa de registro de instalações locais para laticínios dos Estados Unidos. E no caso das concessões americanas, Tanguy, você tem aí eliminação de tarifas recíprocas sobre recursos naturais indisponíveis nos Estados Unidos, que eu acho maravilhoso, né? Você está eliminando tarifas recíprocas sobre produtos que os Estados Unidos não têm. Também eliminação de tarifas recíprocas sobre insumos farmacêuticos não patenteados. Ampliação do acesso de produtos argentinos específicos no mercado americano. Os benefícios estão muito concentrados em exportações primárias e intermediárias, não tendo qualquer tipo de implicação em manufaturas mais complexas. Eu olhei o acordo com um pouco mais de cuidado, Tanguy, e achei que é um acordo com toda a data vênia que os nossos ouvintes merecem, um acordo meio caracu, né? Onde os argentinos, eles, enfim, acabam cedendo muito mais do que os Estados Unidos dentro dessa dinâmica de negociação, mas de qualquer maneira, você tem aí o Javier Milei mostrando toda a sua proximidade, todo o seu alinhamento em relação aos Estados Unidos, e a gente também não pode esquecer a brutal dependência que a Argentina tem em relação aos Estados Unidos no que diz respeito à disponibilização de dólares para manter as reservas internacionais argentinas abastecidas e, consequentemente, manter ali as contas externas do país minimamente funcionais e regulares. A Argentina tem um nível de dependência dos Estados Unidos claramente que o Brasil não tem. Portanto, me parece muitas vezes também mais fácil para nós brasileiros olharmos para a situação da Argentina e dizer, tá vendo, estão cedendo muito e tal. O Brasil não precisa, porque o Brasil tem reservas, o Brasil tem uma situação externa confortável e tudo, algo que a Argentina não tem, por conta de escolhas erradas que o país fez no passado e que trazem consequências até hoje. Daniel Souza, eu queria falar sobre a iniciativa que foi levantada pelo presidente da Câmara dos Estados Unidos, o Mike Johnson, e pelo presidente do Knesset, que é o parlamento israelense, o Amir Ohana. Os dois sabem, Daniel, como todos nós sabemos, que Donald Trump é doido para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E aí eles deviam estar conversando no Zap algum dia, Daniel, como é que a gente pode ajudar o nosso líder supremo, né? Como é que a gente pode ajudar, Donald Trump, a fazer justiça a ele? E ele, ganhar esse Prêmio Nobel da Paz, tem que ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E eles tiveram uma ideia que foi o seguinte, eles vão começar a falar com presidentes de parlamentos ao redor do mundo para ver se esses presidentes aprovam uma moção dizendo que, olha, nós parlamentares do parlamento do país X, qualquer que seja ele, apoia a indicação de Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. O Trump está acabando com guerras ao redor do mundo, Daniel Souza. Então, isso tem que acontecer. E Mike Johnson e Amir Ohana, imbuídos de um sonho, Daniel, começaram a falar com presidentes de parlamentos ao redor do mundo para ver quem é que poderia fazê-lo. E isso acabou gerando uma crise com a Polônia. Daniel Souza, a Polônia está para nascer um país que ama mais os Estados Unidos que a Polônia. A Polônia considera os Estados Unidos como os libertadores, né? Você tem ali uma fascinação de uma parcela importante da população e dos políticos poloneses com relação aos Estados Unidos.
Mas esse pedido foi um pouco além, né? E o presidente do parlamento polonês, aqui, segura na mão de Deus e vai, né? O nome do presidente do parlamento polonês é Włodzimierz Zazaski. Zazaski? É alguma coisa parecida com isso, Daniel Souza. Ele disse que não acha que Donald Trump mereça o Prêmio Nobel da Paz. Ele disse que Trump adota uma política de força e uma diplomacia transacional. Aliás, ele deve ter ouvido o Petit Jornal, tá? Deve ter alguma parentesco português aí, brasileiro e tal. A gente sempre falou isso aqui, né? Donald Trump trata a diplomacia como se fosse uma grande transação comercial, né? Então, segundo ele, Donald Trump adota uma diplomacia transacional que desestabiliza organismos internacionais e, disse ele, abro aspas, o presidente Trump não merece o Prêmio Nobel da Paz. Foi o suficiente para um outro puxa-saco, o embaixador dos Estados Unidos em Varsóvia, que é o Tom Rose, anunciar o rompimento de qualquer contato com o presidente do parlamento polonês. Não queremos mais contato com ele. Daniel, eu consigo perfeitamente imaginar a gente pegando um livro de história do século XIX e pensando aquela posição dos representantes plenipotenciários da Inglaterra, da França, fazendo isso com uma colônia, né? Como assim você não me apoia? Isso é uma traição, né? Então a ideia de você não oferecer um mínimo de apoio é visto como uma falta de lealdade, como uma traição. O fato, Daniel, é que o Tom Rose, o embaixador dos Estados Unidos em Varsóvia, criou um auê com o presidente do parlamento polonês, o que foi muito bem visto, né, dentro do governo dos Estados Unidos, e nós temos nesse momento, portanto, um racha, né, entre dois países que são, historicamente, pelo menos, bastante aliados à Polônia e os Estados Unidos. E claro, Daniel, você tem uma ala ultranacionalista na Polônia, olha que doideira, né? Os ultranacionalistas poloneses se identificam com Donald Trump. Eles gostam de Donald Trump e dizem, tá vendo aí? Olha como é que vocês trataram o nosso grande aliado com forma de traição. Isso não pode acontecer. Então, esse pedido, Daniel Souza, de apoio ao Prêmio Nobel da Paz para Donald Trump acabou se tornando um embaraço diplomático e até doméstico dentro da Polônia, Daniel. Tanguy, registro que Donald Trump, sendo sempre Donald Trump, resolveu hipotecar o seu apoio à atual primeira-ministra do Japão, a Takaichi, que vai concorrer aí nesse próximo domingo. Ele, inclusive, já anunciou que vai ter um encontro bilateral em 19 de março na Casa Branca. Ou seja, já está considerando que ela vai continuar como primeira-ministra e que o apoio dele é fundamental para a vitória da política japonesa. É importante registrar, Tanguy, que a primeira-ministra do Japão tem se esforçado ao longo dos últimos meses para entrar nas graças de Donald Trump. Afinal, ela criou até uma rusga com os chineses por conta de Taiwan, justamente mostrando que está alinhada aos Estados Unidos no que diz respeito à sua política externa. Portanto, não é exatamente uma surpresa, e a gente também tem que lembrar da imensa dependência que os japoneses têm em relação aos Estados Unidos para a sua segurança, para a sua proteção, com as muitas bases americanas que existem no território japonês desde o final da Segunda Guerra Mundial. É importante também lembrar que o Japão celebrou no ano passado um acordo com os Estados Unidos no que diz respeito a terras raras e minerais críticos. Portanto, o Japão tenta aí manter proximidade e aliança com os Estados Unidos, até porque, Tanguy, o Japão não pode ser que nem o Brasil, que tenta, ter boa relação com todo mundo. No caso do Japão, não dá para ter boa relação com todo mundo, né? Porque todo mundo inclui a China, o que torna sempre a situação um pouco mais delicada para os japoneses. Daniel, eu tô com um pouco de medo, Daniel, da gente passar para a geleira Shakira. A gente já avisa que é para tirar as crianças da sala. Se você estiver ouvindo aí perto de uma criança, você bota o fone. Porque Daniel Souza tem uma história hoje que vai um pouco além daquilo que normalmente aparece aqui na geleira Shakira. Conta pra gente, Daniel. Ô, Tanguy, na geleia da Shakira de hoje, tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala, porque entraremos aqui numa seara bastante delicada que envolve os Jogos Olímpicos de Inverno em Milão. Que é o seguinte, atletas do salto de esqui, que é aquele salto, rapaz, que você vai vai descendo a altíssima velocidade e aí é alçado por uma plataforma a uma distância imensa. Esses atletas usarão microchips invioláveis nos uniformes. O objetivo?
é impedir a manipulação ilegal da região da virilha para ganhar ali uma potência aerodinâmica diferenciada. A medida foi anunciada pela Federação Internacional de Esqui. O que vinha acontecendo? Os atletas vinham, alguns deles, obviamente, vinham injetando um ácido, o ácido hialurônico lá mesmo, onde você imaginou, e também vinham usando argila ou enchimentos na roupa íntima. A ideia é simples e bizarra: aumentar o volume do traje para melhorar a sustentação e reduzir o arrasto enquanto você está voando com o seu esqui para tentar alcançar a maior distância possível. Na prática, durante a competição, o atleta funciona como um planador humano. Um estudo publicado na Frontiers mostrou que mais 2 centímetros na circunferência do traje reduzem 4% o arrasto e também podem aumentar o alcance do salto em algo em torno de 5 metros. Veja você, Tagui. Então, é importante agora usar chips para evitar aí que as pessoas coloquem ácido hialurônico lá onde você imaginou, onde não pega sol, e consequentemente, reduzam o arrasto e ganhem uma vantagem competitiva adicional. Daniel, quando termina a gelada Shakira, às vezes eu faço um comentário jocoso, mas hoje eu vou me dar ao direito de não comentar. Você se importa? Você se incomoda? Não, forma alguma. Não, podemos ir adiante. Vou passar então para os agradecimentos. Muito obrigado, para você que está junto com a gente nesse episódio. Um prazer ter vocês aqui junto com a gente. E lembrando que a gente falou hoje sobre tecnologia, sobre o impacto que a tecnologia traz para a economia, de uma forma geral, e a gente tem tratado muito sobre isso no curso sobre inteligência artificial lá no Petit Cursos. 4 aulas só sobre esse assunto. Então a gente trata sobre questões políticas, econômicas, sociais, impacto no mercado de trabalho, sobre soberania digital, modelos diferentes de inteligência artificial entre os diferentes países, diferentes potências, e você, tornando-se aluno, passa a ter acesso não apenas a esse curso, como a todos os outros cursos que estão lá na plataforma do Petit Curso. Acessa lá, petcursos.com.br. Eu duvido que você se arrependa, tenho certeza que você vai curtir. Fica aqui também o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado de mídia, nenhuma produtora, é um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é de fundamental importância e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Tenho certeza que acaba sendo muito fácil para a maior parte das pessoas e dá inclusive para ativar o Pix recorrente. A chave Pix está no descritivo desse episódio. Temos também o link do Apoia-se, o link do Patreon. O Patreon acaba sendo uma boa opção para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas pode ser confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã tem Petit Invest. A gente grava às 9 da manhã no YouTube. Você vai ser muito bem-vindo se quiser assistir a gravação. Se você prefere o podcast, vai para o feed do podcast, normalmente, como sempre. Nos vemos. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.